Então, hoje, uma pessoa que veio especialmente de Manaus para nos contar a sua história, ela que é tão jovem, fez os cursos no Japão, casou-se e aí já é esposa de Kaicho-san. Então, a Maria Gisele vai nos contar como foi a sua trajetória. Esteja à vontade, Gisele. Tá? Bom dia a todos. Sou de Manaus, mas tenho um pouco de sotaque do Nordeste. Então, pode ser que fique uma coisa bem, assim, uma salada de fruta. Deixa eu botar bom aqui. Bem, bom dia, Como eu fui apresentada, eu me chamo Maria Gisele, sou casada já há 8 anos e tenho 4 filhos e pertenço da igreja Tenikyo Manaus. Então, yoroshiku onegai shimasu. Eu nasci e cresci em Recife, Pernambuco. Sou pernambucana. E quando eu tinha mais ou menos 4 a 5 anos, a minha mãe ela veio se separar do meu pai, e da minha irmã. E nessa época ela procurou uma costureira para fazer uma roupa, E assim, ela sempre veio procurando um pouco a parte assim, entendimento, E como ela estava passando essa situação, então ela estava procurando um pouco assim de ajuda, espiritual. E foi quando ela conheceu uma costureira chamada Zélia e ela apresentou a igreja, E falou, ali tem uma igreja que se chama Tenikyo. Então todo mundo conhecia como uma igreja japonesa, mas também os brasileiros não sabiam se podia entrar ou não, Então ela foi, nessa igreja. E a gente então assim, ela apresentou, esse caminho e a gente foi crescendo, eu e minha irmã, dentro da igreja, Nossa infância, a adolescência, as atividades da igreja, eu acho que ajudou muito nessa parte, os encontros de crianças, E também a gente, acho que com 11 anos a gente começou a estudar a língua japonesa. Então foi quase 10 anos estudando japonês, Então, assim, a gente foi fortalecendo, um pouco, E conhecendo e, assim, achando a nossa fé, em Deus, Como a gente pode entender o trabalho de Deus. E aos 20 anos, com a intenção de Deus Pares, o Jojo-sama também, os superiores do Japão, e o Kaicho-san e o Zen Kaicho-san Sakaguchi, da Igreja Nordeste Ryoyo, que eu fazia parte de lá. Então, com essa intenção, teve essa oportunidade de estudar a língua japonesa, no curso TLI, acredito que vocês conhecem, e 2 anos do curso do famoso Senshuka, Então, teve essa oportunidade. Cadê aqui? Então, assim, essa dedicação que eu fiz lá, realmente, assim, olhando, foi o que mudou completamente, assim, a minha vida. Mas um pouco antes de ir para a terra parental, acho que uns 3 meses, eu deixei a minha mãe, a minha família, até acho que a opção atual do Nordeste Ryoyo, um pouco preocupada. Pois minha mãe, ela enxergava, mais do que eu, 20 anos, muito nova, não sabia muita coisa. Ela enxergava a predestinação da minha família a se repetir. E sem experiência aí dentro da predestinação, que eu acredito que quando a gente está dentro da predestinação, a gente não consegue enxergar, às vezes não consegue sair daquilo, E, assim, ela enxergava o que estava acontecendo, Então, foi muitos conselhos, Só que como tá, às vezes você sabe que está errado, mas continua fazendo o errado. Então, mas eu tinha, como assim, minha mãe já tinha passado, dificuldade, cuidado
de mim e da minha irmã sozinha, com a ajuda da minha família, né, meus avós, eu sempre pensei ter um futuro diferente, né? E com bastante conselhos, Deus, graças a Deus, tive essa permissão de entender, né, e escutar, né, os superiores. Então eu decidi realmente assim que deveria ter feito, né? Então foi resolvido e eu consegui regressar ao Odibá. Porque eu tinha tudo para regressar, mas alguma coisa podia impedir, né? Se eu não escutasse, acho que meus pais. Então, nos 3 anos de estudo, né, lá em Odibá, a língua e a cultura, eu gosto muito da cultura. Assim, eu acho que a gente, quem não conhece, tem que aprender um pouco cultura japonesa. Mas assim, me deixava um pouco cansada, principalmente o Senshuka, né? Acordar cedo e às vezes ficar tanto tempo em pé que o joelho começava a doer, o tornozelo também. E para tudo tinha que correr, né? Então, meu Deus do céu, eu com 22, 21 anos tenho que ficar correndo, né? A gente come já rápido e tem que correr. Então, assim, essa parte foi cansativa, mas eu já sabia o que era Senshuka, né? Mas quando vai à prática, realmente cansa um pouco. Mas aí, assim, tentava procurar ter mais disposição e sempre animada, né? E depois que eu casei, também eu vi que poderia ter aproveitado mais o curso. Mas assim, hoje, algumas coisas que acontecem, eu tento buscar. Então, coisa que eu não compreendia também pela língua japonesa, eu lembro daquilo. Aquilo lá que o sensei falou, hoje eu estou passando, então eu comecei a compreender. Então, foi assim mais ou menos, né, antes de casar. Aí depois que eu terminei o Senshuka, fiquei 10 meses aqui no Dendocho, fazendo Orei Otsutomi, e voltei para casa. E depois, eu conheci meu esposo lá, já no final do curso, e eu precisei voltar, né, para vir fazer o Hinokushin, e eu voltei para casa. E depois de 6 meses, a gente se desligou um pouco e depois a gente voltou a conversar. Então, teve o convite de conhecer os pais dele. Os pais dele também queriam me conhecer. E assim a gente resolveu casar, né? Mas assim, eu queria falar um pouco do meu presente hoje, porque Senshuka foi mais de 10 anos. O meu esposo, ele é o segundo condutor, né? Mês que vem faz 2 anos que ele assumiu e a gente está engateando, né? Como acho que todas as igrejas tem aquela fase, né, de troca, né? Tem coisas que a gente pode acrescentar, tem coisas que a gente pode mudar, né? E então, quando eu casei, quando eu entrei na igreja, tem 2 placas, né, em japonês e em português, e tem assim: eu ficar insatisfeito nunca mais. Isso é uma meta, né? Meta da evolução espiritual para a gente, seres humanos, é eu ficar insatisfeito nunca mais. Aí eu olhei, achei interessante, né? Porque a gente vai ver união espiritual, ou Yokigurashi, né? Vida plena de alegria, nas igrejas, né? Aí eu li aquilo, aí eu fiquei olhando. Aí quando eu li aquilo lá, é muito fácil isso aí. Porque sempre, assim, alegre, eu me dava muito bem com as pessoas. Para, assim, conquistar amizade era rápido. Então, e coisas que aconteciam comigo, eu não ligava muito, não. Eu falei, não é meu, é dele, deixa pra lá. Então, não atingia, né? Eu achava, né? Mas, não posso dizer. Aí, isso aí, né, chamou a atenção, né? Isso é fácil, né? E também logo após o Otsutomi da manhã, a gente tem palestra, né, do condutor.
Depois da palestra, a gente toma café e alguma reflexão dele ele fala, ou a pessoa tem uma coisa que está passando em casa e consulta o Kachyo-san, ouve outras pessoas também. Então, todo dia tem, né, essa palestra. E aí eu vi que o Zen Kachyo-san, né, o meu sogro, ele falou que a gente tem que policiar a si mesmo. Aí eu olhei assim, policiar a si mesmo. Aí eu, tudo bem, né? E aí depois ele falou que tem que ter cuidado com as palavras, né? Que palavras também são semeaduras, né? Nossa. Então, assim eu fui tentando realizar as atividades da igreja e em casa também, né? Porque é tudo novo, né? Você entra na casa, né, da família do seu esposo, eu moro com sogra e sogro. Então, até para abrir a geladeira eu pedia permissão. Eu não sabia, né? Ai, meu Deus, e agora? Mas aos poucos vai, né? Se habituando. E eu comecei a sentir, perceber minhas falhas. Porque ele falou, né, que a gente tem que policiar, né, a si mesmo, né? Então eu fiquei pensando, como é que a gente agir tudo diferente que a gente faz, né? Então, aí eu vi que o meu hábito, né? Todo mundo tem um hábito, né? Então, fui deixando um pouco insatisfeito. Satisfeita, acho que é a minha sogra. Acho que é a primeira pessoa que eu deixei um pouco insatisfeita foi a minha sogra. E uma coisa que eu não entendia, que era o meu esquecimento. Assim que eu casei, aí também eu engravidei a primeira filha, aí eu comecei a esquecer a luz ligada, a torneira do banheiro ligada. Tem uma porta que dá para a igreja, né, subir para o altar, deixava aberta. Na hora de descer tinha que fechar, eu era a última, então sobrava para mim, né? Então eu estava esquecendo isso. Então, meu esposo, deixou aberto. Aí ele, mas por que deixou aberto? Por que deixou a luz ligada? Uma coisa tão simples, né? Então, aí ficou esse desconforto em meu marido e nela, porque eu acho que também ela falava para ele, fala para ela que tá esquecendo as coisas, né? Então eu não lembrava disso. Assim, não lembrava nesse hábito meu na casa da minha mãe. Eu até comentei ontem com minha irmã que será que eu esquecia tanta coisa que na escada tem uma luz só para a escada na casa da minha mãe. Então, sempre estava ligado, não tinha ninguém, estava todo mundo lá embaixo. Eu falei, desliga, sempre falava, né? E aí eu mandei uma carta para minha mãe, assim, muita coisa, assim, entre eu e minha mãe, assim, que eu não entendia ou não aceitava, né? Algumas atitudes, eu procurei mandar uma carta para ela e pedir desculpa, né, de alguma coisa. E também relatei essa parte do esquecimento. Então, eu achei bom, assim, mandar uma carta para ela, né? Aí foi quando começou a melhorar as coisas. Mas foi, assim, muito lento. Fui mudando, né, essa parte de esquecimento. Mas ainda hoje, uma coisa e outra, dia a dia, esquece. Coisas pequenas, mas esquece, né? E os filhos vêm nascendo, né? A minha filha, há 6 anos, que eu falei, e a segunda gravidez veio gêmeos, um casal de gêmeos, hoje tem 4 anos. E o quarto filho, né, tem 8 meses, está com 8 meses agora, né? Então, essa parte de policiar a si mesmo, né, que eu não estava entendendo, foi ficando mais fácil, porque a gente tem nossos filhos. Se a gente fizer tudo de todo jeito, os filhos também vão fazer, né? Então, com isso, assim, cuidado com as palavras também, né? A gente foi captando mais, né? O que meu sogro estava falando. Que a gente, diariamente, meu sogro uma vez falou para mim, a gente é obrigado a semear e a colher. Consciente ou inconsciente, né? Então, esse cuidado com as palavras é para futuramente não sofrer, né, com a colheita, porque a gente não escolhe a colheita, né, ela vem. Então, assim, na época dos gêmeos, né, acho que tinha
6, 7 meses, foi bem na época dos 3 anos e 1000 dias, dos 130 anos do ocultamento físico de Ayaçama. Aí a predestinação da minha família, né, o Tonari, florou, né, comigo lá. Então, com a volta de um membro da família e atitudes dos superiores, fez uma peneira na igreja, fazendo fiéis desistir. Alguns chegaram a voltar, né? Mas tanto já fiel que tinha 30, 35 anos de dedicação, uma das nossas falhas também, né? Saiu. Mas eu acho que com o tempo de dedicação que tinha na igreja, fez voltar a pessoa, né? Mas os mais recentes não voltaram, né? E eu, particularmente, eu fiquei totalmente insatisfeita, porque era uma coisa que a gente estudava, principalmente da parte de marido e mulher, né? Muitas mulheres procuram a igreja, ou muitas mulheres também já conseguiu salvar seu casamento através das palavras, né, do Zenkai Chosan, e compreender a parte, né, da mulher, saber entender a posição do homem também, ser mais, vamos dizer, submissa, né, saber o papel, que a gente fala muito assim, 50% para cada, mas a função é diferente. Então, às vezes a gente, mulher, às vezes acho que a gente está muito por baixo, né, do homem. Mas é o nosso papel que Deus deu, né? Não muda, né? A terra e céu não vai virar de posição. Então, a gente também, marido e mulher também, é a mesma coisa. Então, muitas pessoas procuraram isso, né? E eu estudei eu relatei a minha mãe separada, né? Tem algumas tias também que já se separou. Então, eu não queria repetir isso. Então, eu procurava buscar mais essa essência, né, de esposa, né? Então, teve, né, um pouco de turbulência, né? E eu, dentro da família, como eu fiquei um pouco insatisfeita. Mas aí, o que eu faço, né, agora, né? Eu tive que refletir muito. E como, assim, base, né, da igreja, né, da família, estava procurando forças e eu comecei, não, eu tenho que ver como está a minha fé, porque isso não é normal. A gente vem escutando e esforçando, né, e sai para a divulgação, que a gente escuta, a gente passa. Então, acontece uma coisa totalmente diferente, né? Então, eu tinha que procurar, assim, de uma forma, né? E eu fiz, eu tenho que... Parece que minha fé estava lá no fundo. Aí, com a pinça, eu tinha que puxar. E fazer crescer de novo, né? A fé, né? Para poder dedicar, né? Com satisfação. Então, também em algumas palestras do meu sogro, né? Ele falou que predestinação tem tempo, lugar e pessoa. Tempo, lugar e pessoa. Então chegou a hora, né? Então, depois de 5 anos casado, isso veio, né, aparecer. Então, eu comecei a estudar esse tempo, lugar e pessoa. E lembrando isso, aí eu vejo que tudo aconteceu, assim, precisou acontecer aquilo. Porque, como eu posso falar, às vezes, a gente tem 10, 20 anos dedicando, acho que está dedicando o máximo, mas chega uma hora que acontece alguma coisa e a gente fica desconfiando do trabalho de Deus. Mas são coisas, né, que a gente semeou sem perceber. Pode ser também de vidas passadas. Então eu comecei a tentar, assim, aceitar aquilo, né? Vendo dessa forma. Aí eu comecei a estudar mais a família, né, do meu esposo, e eu vi que estava se passando, já era a 3ª vez. Então, minha sogra teve um problema, né, com a família,
a minha cunhada também, eu falei, agora é minha vez. Então, o que eu posso fazer? Não posso fugir, não dá. Eu não queria, porque isso precisa ser mudado. A gente perceber que está acontecendo, está se repetindo, alguém tem que tentar eliminar. Não quer dizer que eu eliminei tudo, mas o que era grave, pode ser que agora esteja leve, né? E quem sabe, futuramente, né? Meus filhos também pode acontecer algo parecido, né? E não entender, né? Então eu vi que a solução, como eu falei, né? Não era fugir da situação, e sim abraçar. Com ensinamento. Precisa de ensinamento para abraçar certas coisas, né? E mesmo abraçando, com todos os acontecimentos, é muito lento para você ter de novo a confiança e o perdão de volta também. Quando o meu filho ele nasceu, o quarto filho, a minha mãe ela ficou em casa ajudando, pois meu sogro e minha sogra não estão, né? Então precisava um pouco de ajuda, né? Diretamente. Então ela foi para Manaus e ficou 2 meses e pouco lá, né? Então ela conversou bastante comigo e ela falou sobre a importância do perdão, né? Porque mesmo que passou 3 anos, mas ainda fica uma coisa ligada, né? Com o que passou, né? Então, ela falando aquilo, como se passou, é um pouco mais fácil de entender, né? Mas por que a gente não consegue perdoar logo, né? Então, eu percebi que a nossa prática do dia a dia, está muito longe da teoria, né? A gente faz yoga, o Fatiação sempre está orientando a gente, mas a prática é muito pouca, a teoria a gente nem chega lá na frente. Então, por que, né, isso acontece, né? Então, a gente fala que a gente tem que tirar o nosso eu. Então, a gente é muito egoísta, a gente quer ter, assim... A gente sabe de tudo, o outro que tem que mudar também, né? A gente nunca admite que a gente errou, sempre culpa do outro. Então, ela falando assim do perdão, né? Aí também percebi mais uma coisa que eu acho que eu estava esperando o outro mudar. Então, enfim, não adianta eu esperar o outro, não. Quem tem que mudar sou eu. Então, procurei assim... tive que estudar muito. Teve até época que meu esposo ele não dormia. Às vezes 2 horas ele estava acordado. Aí ele, tá acordado? Eu, tô, você tá acordado? Não tô conseguindo dormir. Então a gente acordava, ligava a luz e ficava conversando. Sobre as coisas, né? Fiel também mostra, a gente também tem defeito, né? Então, eu falei assim, será que o rancor, a mágoa que a gente tem, é tudo acúmulo da insatisfação que a gente sente diariamente? Aí ele falou, é isso mesmo. Então, né, é uma poeira, né, rancor assim, que a gente precisa mudar. Então, como eu falei, vi que eu estava esperando muito do outro, eu falei, não, vou ter que fazer diferente. Assim, não adianta, vai ficar só nessa. Então, comecei a ter atitudes, né, como eu falei, abraçar, né, o outro, conversar mais com as pessoas que a gente tem barreira também é importante. E como tem filho faz uma ligação muito boa. Tem assunto bastante de filho para conversar com o outro. Então, aos poucos vai perguntando se precisa de alguma coisa, que tal fazer assim. Mas eu fiquei meio com receio, porque o outro pode pensar que é falsidade. Não vai entender, né? Então, eu fiz e agora? E não, mas a minha intenção é de eu melhorar e ajudar o outro.
E como meus sogros ficaram um ano no Japão, estão voltando, então afinal eu tenho que me aproximar, porque isso também pode fazer parte de dedicação a eles. Eles voltando, eles vão ficar mais tranquilos também, né? Vendo a família toda mais unida, né? E assim eu comecei a agir, né? Mas quando a gente começa a agir, quer agir diferente, o orgulho parece que segura a gente. Ele não deixa, não. Você fazer assim, realmente com aquela sinceridade, assim, como se nada tivesse acontecido. Mas aos poucos fui tentar, assim, percebi que está conseguindo tirar um pouco. Mas eu ficava com receio de pessoa que tem barreira fazer até um gesto, volta tudo aquilo. Porque volta, né? Ai, meu Deus do céu, mas vamos lá. Mas hoje, assim, eu me sinto mais leve, mais tranquila também. Porque às vezes a gente, perdão, às vezes falar para a pessoa, mesmo que a gente não, como eu posso dizer, o erro não foi totalmente nosso, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Então, atitude também, eu acho que ajuda bastante, né? Mas falar ainda assim, perdão, assim, com aquela sinceridade, é um pouco mais difícil. Mas espero que próxima, né, situação que se vier, eu converso muito com meu esposo e eu vejo que ele está muito assim sereno. Às vezes eu fico mais agitada do que ele quando acontece alguma coisa. Ele, não, Deus não vai deixar, ele fala. Então vamos continuar fazendo o que tem que fazer. Ou ele fala, não, tem que parar mais em Deus. Aí ele fala aquilo, porque ele era uma pessoa um pouco, não é estressado, mas raivoso também, né? A família Tonari dizem que é um pouco raivoso. Então, aí eu vejo que ele está mais sereno que eu. Eu achei muito estranho, né? Mas aí, quando ele fala, automaticamente passa para mim também essa tranquilidade dele, né? Então, esse ano principalmente foi o ano que a gente conversou mais, né? Sobre tudo, sobre os filhos, diariamente está mostrando quem a gente era, né? E ele mais rápido capta, eu era assim, eu era feito fulano, assim. As crianças, né? Cada um são diferentes e mostra, né? Então, assim, que se vier, né, como eu falei, alguma, como eu posso dizer, uma turbulência de novo, que eu possa conseguir agir mais rápido, porque acho que demorei um pouco para agir. Então, que ele falou, né, ficar insatisfeito nunca mais, acho que consegui captar um pouco, né, mas a gente, não sei se vocês já escutaram, que não existe um nunca, né. Então, eu achei muito, quando ele botou nunca mais, eu pensei, uma coisa impossível agora, né? Mas a gente tem que tentar, não pode fugir da situação. E como eu voltei a fazer divulgação e salvação, espero que se encontrar, né, pessoas que estejam precisando ou passou com alguma coisa assim parecida que eu passei, que eu possa ajudar o próximo, né? E a quem vem para a igreja. E eu não sei se passou da hora, ou faltam muitos minutos, mas queria encerrar aqui. Muito obrigada.